Está conosco aqui o presidente do Sindicato Rural Patronal de Ijuí, produtor rural, amigo Hércio Aikoff, com quem nós vamos conversar, trazer um pouco dos assuntos relacionados ao campo, à roça, à lavoura, né, conversar sobre esse clima que está trazendo um pouquinho de preocupação. Afinal de contas, a cultura do trigo recém-plantada já carece de umidade e o tempo está dando volta. Está com a temperatura elevada, já podia ter vindo um friozinho, não chegou ainda, mas parece que vem amanhã e vem depois de amanhã, mas é preciso chuva também, não basta simplesmente esfriar sem chuva, né? O produtor, a planta, enfim, está precisando dessa umidade, pois já tem planta que está sofrendo aí, não se desenvolve o suficiente porque está faltando umidade. Mas para falar mais a respeito, eu quero agradecer o Hércio Aikoff por estar conosco aqui nesta tarde. E vamos trazer aí os principais tópicos referentes às culturas, a do trigo principalmente, que é a cultura mais importante do inverno. Hércio Aikoff, obrigado por estar conosco aqui na Repórter. Uma boa tarde, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Zé Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Repórter. Obrigado, Zé Cláudio, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse importante programa da Repórter. Certo, vamos começar então fazendo uma avaliação desse tempo, Hércio. O senhor comentava conosco agora há pouco aí fora. Tomávamos um café e o Hércio dizia da preocupação dele e dos produtores como um todo com esse tempo aí, com esse clima que não tem sido benéfico para todas as lavouras aqui da região. Em alguns pontos onde não deu chuva, né, se percebe que o trigo não está se desenvolvendo suficientemente. O que é preciso em termos de chuva, que antes dessa esfriada que está prometida aí, uns 2 dias de frio, amanhã e quinta-feira, tem que vir uma chuva antes. De quanto pode ser essa chuva para já amenizar a situação, Hércio? Na realidade, nós estamos atravessando um clima diferente, né? Um clima não próprio para as culturas de inverno. Porque, na realidade, as culturas de inverno, elas necessitam de um clima totalmente adverso desse que vem acontecendo. O que precisa para uma lavoura se desenvolver bem no inverno é uma certa umidade na terra e com clima frio. Essa é a realidade. E não está acontecendo. Nós estamos aí com uma temperatura bastante alta e com um clima bastante seco também nesses dias que tem aí. Isso vem prejudicando o desenvolvimento da cultura do trigo, inclusive com lavouras já implantadas um pouco mais tarde, implantadas aí, que não tiveram a germinação uniforme, estão com dificuldade de germinação. Germinou uma parte, alguma parte não germinou tão bem. Então isso é uma grande dificuldade e o clima é totalmente adverso para esse tipo de cultura. A gente recordava aqui que há muito tempo atrás, quando a grande maioria dessa geração aqui tinha lá seus 10, 15 anos, a gente lembrava que mês de março já se percebia a mudança, o tempo já começava a se apresentar chuvoso, abril já tinha frio, até alguma geadazinha, quando chegava maio, existia ainda o famoso veranico de maio, que dava, mas logo em seguida esfriava de novo. Quer dizer, o tempo anda meio descalibrado nesses últimos tempos. A que se atribui isso? Vocês que têm acompanhado seguidamente os estudos relacionados à agricultura também, certamente os especialistas têm uma explicação para isso, Hércio. Na realidade, o produtor não entende muito em clima, né? Ele acompanha o clima, ele necessita de um clima favorável, mas na realidade essa parte técnica de clima o produtor não conhece. Agora, o que mudou muito é, por exemplo, a época do frio, a época do calor na nossa região. Antigamente nós tínhamos aí em torno de já fim de março, começo de abril, a gente tinha temperaturas até abaixo de zero, com geadas grandes, né? E isso vinha beneficiar a lavoura de inverno, por exemplo. Para a lavoura de inverno desenvolver bem, ela precisa bastante frio no início, né? Isso ajuda em todo sentido. Ele ajuda no controle de insetos, ele ajuda no controle de doenças da planta. Ele praticamente ele elimina muita coisa que vem ocorrendo agora com o calor. Uhum. Quando existe uma época quente, que não é agora, e seca, essas doenças todas elas se manifestam. Inclusive insetos que não contribuem, que também afetam a cultura, e a própria doença, o trigo não se desenvolve com a saúde normal. Uhum. Isso vem ocorrendo agora. Então, o perfilhamento, que é muito importante, por exemplo, o trigo, no caso do trigo, a aveia também, essas outras culturas também. Mas o perfilhamento da planta é muito
importante para determinar a produtividade final do trigo, por exemplo. E isso não veio ocorrendo. Para ele haver um perfilhamento normal, um perfilhamento que a planta necessita para alcançar aquela produtividade no final, ele tem que ser clima frio e com umidade. Para ela não desenvolver muito no início, ela tem que, como diz o outro, entosserrar no começo, né? Para ela criar uma postura com mais perfilhamento, aí sim, aí nós podemos chegar no final, se o clima correr tudo bem, com uma boa produtividade. O senhor fala da questão do frio, quer dizer, se o frio não existir para a planta de inverno, tem a questão dos fungos, das doenças fúngicas, que se fala bastante, né? Quer dizer, o frio, ele contribui no sentido de fazer com que a planta se desenvolva normal, pois ela é uma planta de frio, por isso que já se diz uma cultura de inverno, e precisa também para combater os inimigos naturais, aqueles que o senhor disse são aqueles que não ajudam em nada, só vêm para comprometer a cultura. Se não tiver frio, aí certamente aí se justifica aquele outro lado, o investimento com algum produto para poder tocar, não seria o ideal. O bom se a natureza desse conta do recado, né? Com certeza. Ele, com um clima dessa maneira, por exemplo, ele vai haver, com toda certeza, um maior investimento do produtor, porque ele tem que ter o cuidado fúngico da planta, cuidado com os insetos, isso vai aumentar e vai trazer despesa para o produtor. Então, tudo isso conta para o produtor. Então, trabalhar com o agronegócio, trabalhar com a agricultura, não é tão fácil como muitos até pensam, que a agricultura não tem problema, a agricultura está aí, não sei o quê. Não é bem assim. A agricultura é um negócio muito preocupante, porque os outros negócios, a maioria está embaixo da casa, está fazendo o seu negócio tranquilamente, chove ou não chove. O produtor não. A cada momento ele fica olhando para o tempo e fica pensando o que poderá acontecer e o que não poderá acontecer. É o que veio ocorrendo agora. Agora não acontece a chuva, não acontece o frio. Então ele já está sentindo que ele poderá não ter aí uma produtividade normal e com mais custos ainda, que é pior, né? Aliás, o trigo, eu estou lembrado que alguns meses atrás o senhor trazia aqui uma correspondência, inclusive um ofício que estava sendo encaminhado para as autoridades governamentais, pessoal da área da agricultura, para justificar que o trigo é uma cultura, a gente sabe, é uma cultura de risco, uma cultura que exige muito mais cuidado que a soja, por exemplo, ou que o milho, e que praticamente ela não estava compensando, quer dizer, não havia uma compensação para plantar o trigo. É uma cultura difícil, tem que investir bastante, e o retorno na hora de vender também não é bom, né, Hércio? Mas só que nos últimos, a gente entrou com esse documento aí, inclusive lá para os deputados aí, né, e na Assembleia, para tentar os deputados trabalhar assim, porque a cultura do trigo é importante para o Rio Grande do Sul, sempre foi importante, certo. E ela continua importante. Você pode ver que nos últimos 5 anos aí, nós tivemos produtividade bastante boa do trigo. Só o produtor não ganhou dinheiro por valores pagos ao produtor. Mas nós tivemos nos últimos 5 anos em produtividade até acima do normal de trigo, e o produtor não ganhou muita coisa. É isso que nós discutimos, por exemplo. Os caras dizer que a cultura do trigo não é viável no Rio Grande do Sul, eles estão mentindo. Porque se você tem uma cultura de cada 4, 5 anos, tu pode até uma não ganhar muito dinheiro, agora as outras tu pode ganhar. Então eu acho que é viável, e o Brasil, que não produz nem a metade do trigo que consome, isso que a gente discute. Onde é que estão as autoridades? Ou eles não querem que o Brasil vá para frente, ou eles querem favorecer outros países que produzem trigo, que jogam o trigo para dentro do Brasil. Isso é o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Certo. Bom, menos mal. E a questão do recurso também, esse dinheiro aí disponível para a agricultura, anunciado recentemente aí pelo governo, ele vem atender as necessidades? É um dinheiro com fácil acesso? É difícil? O que os senhores já puderam constatar a respeito desse crédito aí para a agricultura, Aikoff? O recurso de financiamentos para a agricultura sempre é importante, porque o produtor sempre necessita desse recurso para formalizar uma lavoura boa, para tocar o seu negócio para frente, mas o recurso hoje que veio do governo federal, que foi anunciado, o plano agrícola aí, ele não tem muita novidade. O juro, inclusive, alguma parte subiu um pouco, o médio produtor, o Pronamp, os outros, o grande produtor subiu um pouco, né? O pequeno produtor também subiu um pouco o juro, mas a disponibilidade de recurso, ela mais ou menos se manteve. Uhum. Então, dentro do normal, mais ou menos, que a agricultura precisa. Agora, outros setores, por exemplo, como o seguro rural, eles aumentaram o recurso, mas ainda está muito longe
um plano, por exemplo, um recurso que possa assegurar o produtor. Está muito longe. Então, ele melhorou, eles jogaram, até dobraram o valor ali, mas ele ainda não condiz. O que o produtor precisa? Ele precisa de uma garantia de sobrevivência, por exemplo. Se eu planto tal cultura, por exemplo, garantida pelo seguro, financiamento, e ela acontece não dando, ele tem que ter uma margem para ele se manter, para ele continuar produzindo. Isso acontece em outros países. Aqui no Brasil, não. Aqui, simplesmente, talvez eles pagam o custo que o produtor, mas deixa o produtor descapitalizado. Isso que vem acontecendo aqui. Mas o recurso do plano do Safra aí é um recurso interessante, inclusive para investimentos. E, por outro lado, né, talvez o produtor nem procure tanto esses recursos aí, investimentos, porque o clima para investimentos hoje no Brasil ele não é tão bom. Ele está bastante devagar, o produtor está recuado, o produtor recuou, ele pisou no freio um pouco, ele não se atira, porque ainda nós não temos ali para frente, por exemplo, alguma coisa que mostra para o produtor investir, fazer investimentos a longo prazo. Então, e outra coisa, que investimentos a longo prazo, por exemplo, nós temos juros de 8% a 10% ao ano, e temos inflação em torno de 3% a 4% ao ano. Então, se você contabilizar essa diferença, por exemplo, da inflação, que é a inflação que controla todos os negócios, mais ou menos, né? Se contabilizar isso aí, o produtor vai pagar muito caro no final desses financiamentos aí, essa diferença de inflação para o juro que ele paga. Então, isso custa caro. Então, o produtor está devagar, ele está segurando um pouco, né? Mas a agricultura, você sabe, a agricultura é um negócio que não para, vai para frente. O produtor não tem muito medo, ele pega, quando precisa plantar, ele planta, né? Ele faz as coisas. E é por isso que o agronegócio vem comandando o nosso país. Porque, por mais que a gente não vai desprezar outros negócios, mas o agronegócio é um dos setores que mais cresceu nos últimos anos, o que mais vem fazendo para manter o Brasil em pé, porque se não fosse o agronegócio, eu acredito com toda certeza que o Brasil já seria uma nação muito pior do que está aí. Tem um ditado, aliás, era um decalque bastante antigo que sempre dizia, fome se acaba com a agricultura forte. Quer dizer, o Brasil realmente, a grande maioria dos produtores trabalha mais ou menos baseado nisso, que tem que produzir para saciar a fome do povo e se fizer alguma sobra, se tiver alguma sobra também para poder vender para fora aí, para aproveitar o dinheiro que, dependendo da cultura, é bem valorizado fora do Brasil também, né, Hércio? Você pode ver aqui em Juí mesmo. Olha o movimento dos mercados, por exemplo. Olha bem o que acontece. Independente de qualquer situação, olha bem o movimento dos mercados, por exemplo, aí já pode dar importância o que é a produção agrícola e o que é a produção de alimentos. O povo não fica sem alimentação. Imagina você parar e não produzir. Então, olha bem para o comércio dos mercados, por exemplo, aí, que isso mostra tudo a importância de você ter uma alimentação boa, uma alimentação diária para poder se alimentar. Isso as famílias não descuidam e é por isso que a agricultura tem que se manter viva, porque a agricultura é o único setor que pode resolver esse problema da alimentação no mundo inteiro. O senhor diria que hoje, pela importância que tem, a produção agrícola, ela mereceria uma política diferenciada? O senhor disse que o plano ele não se distanciou muito daqueles que já apareceram, mas o governo poderia olhar com um olhar diferenciado o que se produz, olhar para o homem do campo de uma forma diferente? É que os outros países fazem. Os países desenvolvidos fazem isso aí. E o que falta aqui para os nossos tecnocratas, os nossos políticos, para fazerem o que faz? Falta uma vontade política e falta de enxergar isso aí. Eu me represento que os políticos, a maioria dos políticos que estão administrando o país, eles nem conhecem a agricultura. Eles nem sabem o que é agricultura. Eles não têm noção. Se a maioria dos países, por exemplo, eles fazem de tudo para garantir uma agricultura forte, para não faltar alimentação. Aqui no Brasil, não. Eles pensam em BRIC, pensam em negociar. Não, se o Brasil não produz trigo, nós vamos comprar da Argentina, vamos comprar de outros países aí, sem problema nenhum, nós joguemos dinheiro aí. E é isso que está acontecendo. Eles pegam dinheiro público, dinheiro de outros setores aí, e estão comprando produto e fazendo BRIC aí, e atrapalhando a agricultura, né? Isso que está acontecendo. Investe na agricultura, investe em estrada, investe em setor, investe na economia, mas não, eles fazem o BRIC. Então, eles ficam pensando, não, se o produtor não plantar, para nós não tem importância, nós vamos comprar de outros. Esse é o pensamento do Brasil, ao contrário dos outros países que são desenvolvidos. É por isso que o Brasil não desenvolve.
Tem bastante de verdade nisso se a gente parar e pensar um pouco na área do leite. Essa teimosia do governo em permitir que o leite do Uruguai entre para cá, que o leite produzido no Canadá, enfim, sei lá, em outros países, acabe entrando aqui. Se o Brasil, o Rio Grande do Sul, é um dos maiores produtores, que tem leite para sustentar toda a população, leite para vender, e aí a valorização do produto aqui acaba caindo lá embaixo, porque entra o leite lá de fora, o produto lá de fora, né, sem pagamento de impostos, entra com um preço razoável, competindo de forma desleal. A mesma coisa com outras culturas também, é mais ou menos por aí o nível da coisa? É por aí, e nós aqui temos leite de qualidade, nós temos nos últimos anos aí foi investido muito em tecnologia do gado leiteiro, nós temos aí leite de qualidade, isso está comprovado, né? E o leite que vem de fora, você sabe qual é o leite, qual é a produção dos países que estão jogando leite para nós aqui, como é que funciona, quem é os produtores que produzem, qual é o tipo de animal, qual é os cuidados que eles têm, por exemplo. Aqui nós todo momento somos fiscalizados, o produtor de leite é fiscalizado. As empresas estão cuidando cada vez mais, agora tem um projeto aí, de qualidade do leite que envolve as empresas, o produtor também, então eles estão em cima, e o produto nosso é um produto de qualidade. Então, a gente não entende isso aí, né? Se nós temos leite à vontade, tem qualidade, para que fazer negócio de leite para atrapalhar a produção? Então, isso que está mal no Brasil. Então, me parece que o Brasil tem medo dos outros países, parece que são obrigados a comprar de outros países, né? Ou eles fazem outro tipo de rolo, pega, por exemplo, joga a indústria no meio da agricultura, por exemplo. Nós não temos nada que ver, nós somos comprador da indústria também, agora não temos nada que ver com a indústria de São Paulo, os negócios que faz com a Argentina, por exemplo, e misturar o negócio do trigo com as empresas que vendem eletrodomésticos e automóveis, outra coisa para os outros países, e misturar no BRIC o nosso trigo para derrubar, para trazer o trigo de lá no BRIC deles, trazendo o produto lá, para eles conseguirem vender o produto deles e o produtor aqui nessa baleia que anda. Quer dizer, o correto seria, vamos trazer de fora o que está faltando aqui dentro para nós, né? Se a safra nacional, que a gente sabe que a produção hoje do Brasil, eu vou falar do caso do milho aqui, eu lembro que sempre ouvi isso ao longo dos anos, que o Rio Grande do Sul não produz todo o milho suficiente que precisaria para manter as suas criações, seu gado, o porco, a galinha, essa coisa toda, e por isso, às vezes, vai buscar fora isso. Mas não é o caso, por exemplo, de outras culturas. O leite, por exemplo, né, que o pessoal teima em trazer de fora aqui por preço subsidiado. Tem tanta coisa que nós poderíamos estar vendendo para fora, não fazemos, até porque não há valorização. E no caso do leite, o senhor é testemunha disso, muita gente que já desistiu, inclusive, da atividade, porque não está compensando mais. Não tem como sustentar o gado, as vacas de leite e ganhar uma mixaria pelo produto. Quer dizer, e mesmo que não tem saída também, não tem comércio por conta dessa concorrência desleal, né, presidente? Com toda certeza. O leite poderia ter um preço bem melhor ao produtor. Nós temos um custo alto de produção, isso é certo, mas o produtor poderia ganhar bem mais pelo leite que ele comercializa, porque a diferença entre o final do valor do leite comercializado e o valor que o produtor ganha, isso é muito grande a diferença, né? Então e sobre o trigo ainda, né? Sobre o trigo, o Brasil, com muita facilidade, o Brasil produz 6 milhões de toneladas de trigo e necessita de 12, 13 milhões de toneladas para o consumo normal do Brasil. É bem fácil de chegar nesse nível de 12 milhões de toneladas. É só ter um pouco de vontade política e apoiar a produção de trigo. O Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, tem terras excelentes para trigo, tem tecnologia, tem produtor competente, né? Então, por causa que o produtor perde uma safra aí, por causa de uma geada, coisa, os caras abandonaram que o trigo do Brasil não pode plantar porque não presta, porque não sei o quê, porque baixa um pouco o pH. Os outros países, tem países que consomem o trigo com pH baixo. Eles compram tudo, eles aproveitam tudo, o pH baixo, eles fazem outro tipo de alimentação e estão consumindo. O Brasil, quando baixa 2 pontos de pH, o trigo do Brasil não presta mais. E isso que está acontecendo aqui, né? E eu tenho toda a certeza que o preço médio do trigo 78 de pH, trigo com 72, 71, 72 de pH, dá para fazer farinha de primeira qualidade. Não precisa ser o mínimo de 78? Não precisa ser. Isso não está acontecendo. Então, simplesmente eles pegam e chutam. Não, o trigo de vocês baixou o pH, não serve para a nossa separação. Isso aqui é o mal do Brasil. Olha aí, um pouquinho do conhecimento de Hércio Aikoff, que é produtor rural,
que lida com trigo, que lida com soja, que lida com milho, com gado também. Quer dizer, o senhor faz meio de tudo lá na sua propriedade, Aikoff? A gente tem ali, inclusive, a gente sempre conserva, mais ou menos, a gente tem produção de grão, tem um pouquinho de gado, tem cultura, tem fruta por lá, tem de tudo lá, mas a gente, na realidade, a gente conhece porque a gente está no meio do produtor, está junto com o produtor, então, geralmente, a gente sabe tudo que vem acontecendo e o que não acontece, né, com o produtor. E ali no Sindicato Rural de Juí, a gente é presidente do sindicato aí, eu estava falando até para os rapazes ali fora, hoje a agricultura é bastante complicada, ela é muito técnica, bastante, e ele vem exigindo também nas autoridades, principalmente o Sindicato Rural também, o jovem hoje sabe muito das coisas também, né? Então a gente tem que até se cuidar em falar alguma coisa, porque o pessoal conhece muito. E então é por isso que a agricultura também hoje, né? Ela é bastante difícil de se fazer, porque ela é bastante técnica e é exigida, principalmente das empresas, tudo, qualidade e produtividade. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura para o nosso ouvinte aqui de como está essa questão da sucessão rural, principalmente. O senhor que tem acompanhado, tem visto, tem vivenciado histórias aí. O jovem hoje, o filho do produtor rural, ele está herdando, digamos assim, essa propriedade, está herdando essa atividade, esse conhecimento, está tocando em frente. O que o senhor vê, por exemplo, em nível de Juí aqui na nossa produção? Isso tudo depende da qualidade da propriedade. Nós temos hoje diversas situações. Por exemplo, nós temos uma situação é que a produtividade que tem mais recurso, por exemplo, tem filhos também que estão estudando, estão fazendo outros cursos, estão partindo para outras atividades, e essas pessoas saem do meio rural, por exemplo, e voltam a vir. E nós temos outro problema, aquelas lavouras, por exemplo, aquelas propriedades que não têm recurso quase nada, aí sim, aí talvez o jovem, por falta de um apoio, por falta de enxergar alguma coisa positiva para frente, ele possa abandonar também a propriedade e procurar outras alternativas. Isso vem acontecendo muito. Então é difícil da gente fazer esse controle. Mas na realidade a agricultura vem esvaziando bastante, as famílias que nós tínhamos aí há 20 anos atrás, talvez não tenha 50% mais na propriedade, então é uma coisa bastante difícil, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui rapidamente numa matéria que chegou aqui, pedi para o senhor comentar, o que diz aqui. Eu recebi de uma agência aqui, agência do Rádio Mais, diz assim: liberação de compra de imóveis rurais por estrangeiros pode trazer investimentos de 50 bilhões ao setor agroindustrial. Quer dizer, vender as propriedades brasileiras para compradores estrangeiros. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu já não me meto muito nisso aí. Eu acho que o Brasil teria que dar oportunidade e vender para brasileiro que tem a vontade de produzir. Eu acho que tem muito brasileiro louco por uma propriedade, louco para produzir e não tem condições. Então eu não vejo por aí. Eu acho que você trazer dinheiro para dentro, vendendo uma propriedade, é a mesma coisa que você. Por exemplo, você tem uma propriedade boa e tu vender para trazer dinheiro para dentro do teu negócio e ficar sem a propriedade. Porque eu acho que na produção agrícola, por exemplo, no momento que você se desfaz da propriedade, você não compra mais de volta. Então é um troço meio complicado ceder as propriedades para estrangeiro e você não ceder para o povo brasileiro que está dentro de casa aqui, que pode trazer lucro para o Brasil, né? Então eu acho que trazer dólar para dentro você traz de outra maneira, você está vendendo produto industrializado, outros produtos aí, negócio, isso sim, isso melhorar a economia do país, para isso tem que fazer. Agora, se está ruim, ainda você vender propriedade para estrangeiro, aí eu tenho dúvida. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, isso aqui é uma ideia, uma proposta de um senador Irajá, do PSD do Tocantins, ele que está tendo essa gloriosa ideia e talvez ele não tenha pensado, como o senhor disse, muito brasileiro que gostaria de ter um pedacinho de terra, não pode porque não tem condição, não existem facilidades daqui a pouco para ele comprar um pedaço de terra. Então agora se fala exatamente naqueles interesses que o senhor falou agora há pouco, né? Ficam fazendo negociatas, não, vamos fazer negócio, o produtor de leite do Rio Grande que se vire, vamos trazer o leite de fora, vamos jogar leite aqui no Brasil e
tem muito interesse escuso, na verdade, aqui tem muita coisa que se faz aqui com os políticos, essas pessoas que decidem os destinos de uma nação olhando só para o próprio umbigo, eles não estão interessados, parece, com algumas exceções, evidentemente, mas parece que o pensamento é exatamente esse. Eu vou olhar para o meu umbigo aqui, eu estou bem, minha família está bem, então o resto não importa, vamos fazer aqui, vamos acontecer. Está faltando muito disso, né, das pessoas, os políticos principalmente, pensarem mais no próprio povo e não se preocupar com o que estão fazendo lá fora. A gente fica sempre com medo porque, se você olhar bem o que acontece no Congresso Brasileiro, isso já há muito tempo, não é de agora, isso há muito tempo. O que acontece no Congresso Brasileiro, ele normalmente não traz nada de benefício para o Brasil. Eles fazem muito jogo lá, muita coisa que beneficia inclusive gente de fora, até inclusive de outros países, mas eles não têm aquele interesse de fazer o alicerce, abrir a estrada, limpar a estrada, destocar, juntar as pedras para produzir dentro do país. Isso que nós fizemos, a agricultura fez isso aí. Eu até agradeço os colonos, os agricultores, porque nós começamos uma base, começamos a ajeitar as propriedades, e hoje está aí, hoje está a agricultura produzindo. O Congresso Brasileiro tem que fazer isso aí, e não faz. O Congresso Brasileiro tem que ter uma visão diferente, vontade, nem visão, porque eu acho que falo de vontade, de começar a produzir, ajeitar a casa. Vamos construir estradas, vamos abrir as lavouras, vamos ajeitar as lavouras. Não vamos entregar para os outros, vamos fazer, porque o Brasil tem tudo para ser o país mais rico do mundo, o país que pode produzir mais, que vai produzir com toda certeza mais alimento do mundo inteiro. E os caras não estão aproveitando. E daí vão entregar para os outros aí as coisas aí, e inclusive tem mais outros brick feios aí que estão fazendo nesse Brasil velho, que a gente nem vai comentar. Vocês vejam hoje todo dia na imprensa, na televisão aí, o que acontece, não dá nem para comentar, né? Você que é mais ou menos honesto, que cuida do teu negócio, tu fica até impressionado de ver, né? Qualquer cara bota uma roupinha lá, um bigodinho lá, uma gravatinha lá, e vai lá e quer mandar nos briques do Brasil, fazer os negócios do Brasil. Decidir pela cabeça. Decidir pela maioria. Não tem, de fato. Não, e o Wyckoff falava aqui dessa questão, por exemplo, de buscar trigo, por exemplo, buscar outros produtos fora do Brasil. Argentina, olha o tamanho da Argentina. A Argentina tem um território menor que o Rio Grande do Sul. Só o Rio Grande é maior território. Imagina todo esse território que o Brasil tem aqui, né? É um país de dimensões continentais que tem terra boa, terra em grande quantidade. Quer dizer, houvesse o interesse, a participação dos políticos, pensassem mais no povo, pensassem mais na situação do seu povo primeiro e deixassem um pouco as negociatas, os BRICS, os interesses pessoais de lado, com mais apoio, o produtor certamente daria essa resposta que há tanto tempo se busca aqui, de transformar o Brasil no maior produtor de alimentos do mundo, né, Wyckoff? Mas com toda certeza. Então, para isso, nós precisamos de políticos aí honestos, sérios e com uma visão diferente. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Congresso Brasileiro. Eu acho que, com toda certeza, deverá haver mudanças, porque eu tenho minhas dúvidas, porque nós não podemos passar, já passamos 10, 20 anos aí, praticamente não acontecendo nada. O Brasil zero em economia. A política brasileira só produz notícia ruim. Que vem de lá quase é só notícia ruim. Essa aí é só notícia ruim. Então, tu olha a televisão, eu defendo vocês, que vocês da rádio dá para escutar rádio. O rádio é diferente. Agora a televisão não dá mais para olhar. Então eu pego uma gaita, vou tocar uma gaita do quarto lá, que eu saio melhor um pouco, eu acho. Né? Olha aí, um pouco de descontração aqui com o presidente do Sindicato Rural Patronal de Juí. Presidente, para a gente, nós falamos aqui em trigo, em produção, qual é a estimativa que existe para Ijuí aqui? Qual é o tamanho da área plantada com trigo? Aí todo mundo apostou, alguém ficou meio receoso, o que o senhor tem a dizer sobre a quantidade? São quantos mil hectares produzidos de trigo? Ano passado a lavoura de trigo tinha em torno de 7 mil hectares e esse ano ela passou para 9 mil hectares. Então o produtor apostou um pouco mais, porque ano passado nós tínhamos aí o valor de R$30 a saca, 32 a saca, e agora nós estamos já a tempo, 40, R$41 a saca. Ele melhorou. E em cima dessa garantia, desse valor que está sendo pago aí, que acredito que até possa ficar até a colheita, esse valor aí, é um valor que estimulou. Então ele não é o preço ideal para o trigo, né? Mas a 40, 41, R$45 a saca é um valor que dá para produzir, dá para plantar trigo. Então é isso que o produtor fez. Ele jogou um pouquinho mais, ele aumentou um pouco mais a planta,
por causa dos valores pagos ao produtor hoje. Hoje tu tem um valor de R$40 que não é o valor ideal, mas é um valor interessante, né? Uhum. Quer dizer, sobra um pouco aí. Aí se você colher 50 sacos por hectare, já vai sobrando alguma coisa. E no valor que estava no passado, você teria que tirar acima de 60 para sobrar alguma coisa. Então ficou no vermelho. Ah, sim. Então hoje, na realidade, o valor do trigo teria que segurar acima de 40 sacos. 40 sacos, por exemplo, acima tu já começa a ganhar dinheiro, né? Uhum. Então é o que vem colhendo mais ou menos agora. Agora estou colhendo 40 sacos acima, já começa a ganhar dinheiro. Então é por aí que tem que acontecer as coisas. Certo. Nós temos condição de produzir mais de 50. Hoje tem lavoura com a tecnologia existente, já mostrou 3 anos atrás, 2 anos atrás, aí que chegou lavouras com 80 sacos, 90 sacos por hectare de trigo, né? Até mais do que isso aí. Então, nós, pela tecnologia, pela terra e a qualidade de tecnologia e também do produtor e a terra que nós temos uma terra muito boa hoje, de qualidade, bem protegida. Então, facilmente, se o clima colaborar, nem precisa colaborar demais, colaborar um pouco, nós podemos chegar aí em torno de 60 ou 60, acima de 60 até 70 sacos por hectare de trigo. Perfeito. Se o tempo ajudar, se os políticos ajudarem, não atrapalharem, já vai ser um grande passo aí para uma grande produção. Presidente Aikoff, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Repórter para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa agricultura, enfim, sobre as expectativas que o produtor, que o homem do campo tem em relação ao futuro dessa nação. Muito obrigado. Eu agradeço, Zé Cláudio, a oportunidade e a gente está sempre à disposição aí quando você fala da agronegócio, nós estamos atentos aí, o Sindicato Rural também está atento, sempre em benefício daquilo que é bom para o produtor.